Oi, oi! Hoje eu vim falar de um anime que provavelmente alguém já ouviu falar dele alguma vez na vida. Não é muito difícil, principalmente se você era fã de animes de romance. É um anime de comédia romântica barra escolar, então você já deve ter visto ele em algum canto por aí. E o anime que eu vim trazer em si é o anime Kaichou wa Maid-sama. E hoje eu vim trazer uma análise básica barra review pra gente poder ter uma conclusão se esse anime realmente é bom, ou se é só coisa da cabeça de quem assistiu ele há muitos anos atrás. Que no caso, sou eu. Eu vou reassistir o anime e vou ter minhas conclusões depois de, sei lá, 5, 7 anos, talvez? Eu não sei, eu lembro que quando eu assisti ele eu era bem novinha. Então faz bastante tempo desde a última vez que eu vi, e com certeza meu ponto de vista mudou sobre ele. E seria interessante também se você assistisse esse anime e voltasse aqui pra poder ter suas próprias conclusões também. Afinal, é um anime muito velho. O mangá dele foi produzido em 2005 e só foi receber uma adaptação lá pra 2010. Mas querendo ou não, de 2010 pra cá, ainda faz muito tempo desde que ele saiu. Mas deixando a introdução de lado, vamos direto pra análise dele. A primeira impressão que eu tive reassistindo esse anime foi uma sensação imensa de nostalgia. Sabe, quando você tá passando na sala e vê algum priminho seu ou alguma criança assistindo um desenho que você via quando era mais novo e você ficava, caramba! Esse desenho é muito ruim! Foi essa sensação que eu tive. Brincadeiras à parte, ele não é ruim, com certeza. Mas é mais que ele não era tudo aquilo que eu tava imaginando. Na minha cabeça, esse anime era super desconstruído por conta da Misaki e tal, porque essa protagonista, ela é super desconstruída, feminismo, bater em macho, sabe? E aí eu fui rever e acaba que ele nem sai tanto da linha de outros animes que existem por aí. Talvez pra época realmente ele fosse diferentão e tal, mas hoje em dia talvez seja um pouquinho de forçação de barra, não sei. É porque eles abordam temas que eu realmente acho que não deveriam ser muito abordados lá pra trás. Mas no final fica realmente aquilo que eu disse. Talvez seja uma forçação de barra desnecessária. Mas fazer o que, né? E agora, pra quem estiver perdido, eu vou dar um resuminho da história pra vocês não ficarem assim tão avoados, sem saber do que eu tô falando. Bom, o anime nos conta a história da Misaki, uma garota que se mudou recentemente pra um colégio que era predominantemente só de garotos. E só recentemente que começaram a entrar meninas na escola. E por conta disso, talvez tenha causado um desconforto nelas e tal, tinham mais meninos que meninas. E então a Misaki conseguiu se tornar a primeira representante de turma desse colégio. E ela aderiu como objetivo à vida dela fazer com que os meninos deixassem as meninas em paz. E, na moral, mano, se tem uma coisa que eu fiquei irritada nesse anime, é o comportamento dos meninos. Eu tô ligado que é tudo criança, mas, velho, meu Deus, eles são insuportáveis. Eu entendo ela de ter virado capiroto lá, velho. Tipo, os caras são muito estranhos. Mas por conta disso, ela começou a ser muito mais rígida com os garotos. E isso meio que fez com que todos os outros meninos começassem a odiar ela e ver ela como uma tirana. Mas o que ninguém poderia imaginar é que fora dos muros da escola, a Misaki teria um segredo. Tal segredo esse que poderia acabar com a reputação dela no colégio caso descobrissem. E é algo tão terrível, tão aterrorizante, que... é a capa do vídeo, ela é uma maid. A gata é uma maid. Ela nas horas vagas trabalha de empregada. Então, ela na verdade precisa trabalhar meio período para conseguir ajudar a família dela, que passa por umas dificuldades financeiras, depois que o pai abandonou a família com um monte de dívida. あ、美咲。
そんなに体強くないんだから無理しちゃダメだよ。大丈夫。美咲にばっかり負担かけられないもの。母さんだってしっかりしなくちゃ。信頼していた父が借金残して蒸発なんかしなければね。余計なこと言わなくていい。E tá aí uma ótima explicação pra ela não gostar de homem. Mas basicamente é isso. Ela conseguiu esse emprego de meio período no meio de café porque seria o melhor trabalho que ela conseguiria conciliar a escola e trabalho ao mesmo tempo pra conseguir ajudar a família. Só que a Misaki tem muito medo que alguém do colégio descubra e conte pra todo mundo, e isso talvez ocasione na queda da escola de novo, já que a partir do momento que ela virou presidente de turma, o nível do colégio aumentou um pouco por conta da disciplina, já que antes o colégio era bem mal visto pela população. E como toda história, precisa acontecer alguma coisa pra trama andar, e o que acaba acontecendo é que um dos garotos que estuda nesse colégio acaba encontrando a Misa durante seu expediente. こんなのもし学校のやつらに見られたら。わお。こりゃびっくり。会長だ。Caramba, que conveniente você falar que seria muito ruim se alguém da sua escola te visse assim e por acaso aparece o moleque que você brigou com ele no dia anterior ou foi no mesmo dia? Não importa. Mas eu achei muito engraçado, porque esse anime ele é cheio de coincidências forçadas assim. E simplesmente é questão de costume da época, velho. Porque se não tiver essas coincidências forçadas, a trama não rola. Se a gente tirar metade das coincidências forçadas, acabou o anime. O anime seria tipo um episódio só. Mas, contextualizando pra quem não conhece esse rapaz, ele é o Uzui, assim como ela disse no vídeo. Ele é um colega dela que acabou que ela teve um pequeno desentendimento com ele. Não, ela só foi insuportável, essa menina é muito chata. Mas basicamente ele seria a pior pessoa pra ela poder encontrar. お前か、薄い匠。やたら女を泣かせている男。もうちょっと言い方を考えろと言ってんだろ。今度なかったら承知しねえと。Eu não sei se nesse anime eu fico com dó dos garotos ou das garotas. Porque, tadinho, nesse caso dele, realmente ele só tava rejeitando uma confissão. E, pelo amor de Deus, a menina saiu correndo, chorando. Eu não sei qual dos dois é pior. Porque, tadinho, realmente ele só tava rejeitando a confissão. E aí a Misa chegou, você não pode. Que queria que ele fizesse o quê, caramba? Você queria que ele aceitasse o namoro e vivesse uma vida falsa pro resto da vida dele? Mas também não é como se ele fosse o maior santo de todos, pelo amor de Deus. Porque simplesmente depois que ele encontra a Misa na saída do meio de café, ele começa a visitar ela todos os dias. E eu não sei se ele sabe, mas eu acho que isso é crime, sabe? Você stalkear uma pessoa. Ele começa a simplesmente aparecer, seja lá onde a Misa esteja. E é algo que me incomoda muito, e caso você resolver assistir, você também vai perceber que do nada ela tá em uma situação específica e o cara brota, ele surge. Não teria motivo pra ele estar naquele lugar, naquele momento, mas ele resolveu aparecer lá. E basicamente a história se trata disso. A Misa, ela vai tentar esconder que ela é uma empregada enquanto outras pessoas vão descobrindo o segredo dela, e aí vai de acordo de como ela vai lidar com essas coisas. O que, sinceramente, um personagem que tá tentando esconder a sua segunda identidade, eu achei algo bem original. Nunca vi em nenhuma obra e duvido que qualquer um de vocês tenham visto. Ok, agora vamos para a pergunta do início do vídeo. Será que esse anime é bom mesmo ou era coisa da minha cabeça? Convenhamos que na época eu não assistia muita coisa boa. Inclusive, o primeiro anime que eu assisti na minha vida foi aquele anime dos vampiros que tem uma vampira de cabelo rosa que quando você tira o colarzinho dela, ela vira uma vampira de cabelo branco. Que é um anime um pouco duvidoso pra ser o seu primeiro anime que você viu na vida. Isso eu tô falando sem contar com aqueles animes que passavam na TV, tipo Dragon Ball, Naruto, nananana. Mas minhas conclusões são... é um anime bom.
É um anime bom. Não tão bom quanto eu imaginava, porque, como eu disse antes, na minha cabeça, esse anime era uma inovação. Ele era algo super diferente de todos os outros romances que eu assisti, que inclusive eu posso falar com propriedade, que eu talvez quase tenha gabaritado alguns animes de romance na época que eu assisti ele. Então eu tava meio que sem anime pra ver, e aí o que sobrou era esse, e quando eu assisti eu fiquei, uou, meu Deus! Olha só essa menina, ela é tão descolada e ela é maid. E aí nessa de eu achar que era um anime super inovador, reassistindo eu vi que não era tanto assim. É uma história super genérica, com personagens super genéricos. A maioria dos personagens, dos NPCs que aparecem, eles são sem personalidade, eles estão ali só pra complementar alguma coisa na trama, com diálogos expositivos ou então só alguma cena aleatória que não vai fazer diferença nenhuma pra história. Para contextualizar, diálogo expositivo são aquelas cenas que as próprias ações dos personagens já demonstram o que tá acontecendo, só que em alguns momentos os personagens ressaltam isso falando, ou até mesmo em legendas, e não tinha necessidade alguma, só pelo contexto visual já daria pra entender. E coisas assim podem tirar a atenção do público e fazer até eles perderem o interesse na obra, já que demonstra um pouquinho de inconsistência no roteiro, talvez. Mas afinal, quem eu tô querendo enganar, né? Se a galera visse anime só por causa do roteiro, um monte de anime nem ia ter ganhado continuação, ou sequer alguns filmes. Deus me livre, longe de mim isso ser uma indireta. Eu aqui nunca daria indireta a nenhuma obra. Ai, credo. Infelizmente também eu posso falar que eu fiquei bastante entediada vendo o anime, pelo simples motivo de que tem muitos episódios que não servem de nada para a evolução da história. São episódios que simplesmente eles apresentam um personagem novo ou adicionam alguma coisinha na história e já no próximo episódio eles já esqueceram de tudo aquilo. Então são muitas partes desnecessárias que, inclusive, eu acho que se caso esse anime tivesse menos episódios do que ele tem, ele seria mais interessante de assistir. Eu assisti esse anime com alguns amigos meus e lá no meio dos episódios, tipo, no meio de cada episódio, a gente ficava entediado, porque era sempre uma enrolação deles puxando algo que eles já tinham falado na história antes, ou então era uma cena que não ia fazer sentido nenhum. Um exemplo que eu posso dar de coisas que deixavam a gente bastante entediado enquanto assistia é que existiam momentos em que eles ressaltavam muito o fato da Misa ser uma pessoa independente e que ela dava conta de esconder esse segredo dela sozinha e que ela não precisava de ninguém. Só que no final sempre aparecia o Uzui como se fosse uma indireta que talvez ela precisasse, mas aí depois eles falam, não, ela não precisa de nenhum homem. E aí ficava nessa sempre, a gente já entendeu que ela consegue fazer as coisas sozinha, a gente já entendeu. E isso porque a gente já tinha visto alguns episódios do anime. E o anime tem 22 episódios, então era bastante tempo pra poder desenvolver isso. E apesar de eu ter achado o romance entre os dois um pouco forçado, eles têm bastante cenas românticas, cenas fofinhas entre si. Então pra quem gosta daquele clichê, bem clichê, esse anime é perfeito. Se você quiser voltar para 2010, é esse anime mesmo que você tem que ver. Mas enfim, pra finalizar o meu ponto que eu disse lá na frente sobre o anime ser bom, o que parece ser um pouco contraditório, já que eu falei um pouquinho mal dele, mas não falar mal com carinho, sabe? É aquela vibe de eu posso falar mal porque eu conheço e você que não conhece não pode, hein? Mas a maioria dos pontos negativos citados dessa obra, eles podem ser facilmente anulados se você pensar no contexto que o anime foi lançado. Porque afinal, se a gente pegar um anime daquela época e comparar com animes recentes de hoje em dia, o ritmo é totalmente outro. O romance se desenrola de maneiras diferentes. Até mesmo o jeito de tratar as tramas e os enredos são diferentes. Assistir Kaichou Maid-sama me deu aquele gostinho de saudade, aquela nostalgia. A mesma nostalgia que eu senti assistindo Inuyasha de novo ou Sailor Moon. Porque às vezes tem umas coisas que acontecem que se fosse hoje em dia a gente ia olhar e ia banalizar, falar caramba, eles estão causando drama por isso. Só que naquela época era algo tão diferente, era algo tão caramba, por que isso aconteceu? Que você fica, nossa, cara, chega a ser engraçado. E principalmente esse anime em específico, ele puxa uns temas que eu realmente fico assustada pra ser temas abordados em uma história de 2006.
E não simplesmente porque é um tema errado de ser cobrado ou que ele não deveria estar ali, mas sim pela coragem, porque ninguém pensaria em puxar esses assuntos com medo de dar algum problema. Então eu acho que foram muito corajosos de lançar temas assim. Um dos exemplos que eu posso dar de temas assim que aconteceu na história que me surpreendeu, basicamente foi um episódio em que a sobrinha da dona do meio de café em que a Misa trabalha foi visitar o meio de café e ela era super fofa, o estilo dela lolita, todo mundo achou ela linda, maravilhosa. Porém, ela começou a dar em cima do Uso e o Uso não curtiu muito. E no final foi revelado que essa personagem, ela na verdade é um garoto que gosta de se vestir de garota. E fiquei, caramba, é um tema muito legal de se tratar, principalmente porque outras obras que têm coisas parecidas, eles não trataram com a leveza que eles cuidaram desse assunto. Mas absolutamente, ainda tem umas cenas estranhas no episódio, porque não pode deixar de ter nesse anime, sempre tem umas cenas que você pergunta se a polícia não deveria ser chamada, mas fazer o quê? Em contrapartida, no mesmo episódio, essa mesma personagem também fala que as roupas da Misa são muito masculinas e que a Misa não é uma pessoa que tem um estilo de se vestir muito feminino. Eu achei um pouco engraçado, mas eles pelo menos tentaram passar uma mensagenzinha legal no episódio, então eu desconsidero um pouquinho a estranheza dele. Da mesma maneira que tem uns temas que eles acertam muito abordando eles, por exemplo, também o meio de café, que o meio de café em que ela trabalha, cada dia tem um tema diferente, e eu achei isso muito legal. Inclusive, eu acho que foi por esse anime que muitas pessoas que eu conheço conhecem meio de café. E não é como se eles tivessem começado esses assuntos primeiro, não é como se eles tivessem inventado a maioria dessas coisas, mas sim que eles já estavam falando de alguns assuntos que no momento não eram tão falados assim, e que hoje em dia eles são muito discutidos. Então é algo muito legal de você perceber. Mas continuando, eu sempre mudo o foco do assunto, foi mal. Mas da mesma maneira que tem assuntos que são muito legais de ser tratados, tem outros assuntos que eu achei meio meme de você colocar numa historinha de romance. Principalmente num romance escolar, eu queria ver romances clichês, ceninhas fofas, mas eles me metem em uma possível cena de assédio. Eu achei um pouco paia. Mas isso acontece, são coisas que a gente se depara por aí que não são muito legais e a gente vê isso sempre em todos os lugares, então fazer o quê? Sobre o restante da história, eu não vou falar muito porque eu não me atrevi a assistir os 22 episódios, porque como eu disse, eu fiquei um pouquinho entediada, mas caso talvez esse vídeo dê certo, vai saber, né? Vai saber. Talvez eu possa trazer um vídeo fazendo uma análise da história em si, um resumão dos 22 episódios. Mas basicamente é isso. Eu não tenho muita coisa a falar. Foi divertido reassistir partes desse anime que fez parte da minha infância. E eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo de uma análise / review de Kaichou Ame-de-sama. Mas basicamente foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tive alguns problemas com o áudio, mas nada que fosse atrapalhar o entendimento do vídeo em si. Mas nas próximas eu prometo tentar melhorar. Espero que vocês tenham gostado e se vocês quiserem mais vídeos assim, é só deixar o seu like e se inscrever pra me apoiar a trazer mais vídeos. Yeah! Então é isso e tchau!